Olá, tudo bem? Eu sou o Pietro Trindade e se provavelmente você recebeu esse link, talvez você já me conheça. Mas se você não me conhece, hoje eu resolvi falar sobre vulnerabilidade. Resolvi, na verdade, abrir rapidamente, assim. Eu vou tentar em, no máximo, 20 minutos, te contar as fragilidades, as dificuldades, né, as dores e as coisas que ficam por trás, na verdade, de todo um trabalho de um artista da área da beleza, de uma pessoa que é um grande educador, de uma pessoa que é reconhecido no mercado, né? E não é isso por uma questão egocêntrica, tipo, de quem se acha, muito pelo contrário. Hoje eu vou, na verdade, mostrar para você o verso, a parte interna, a história que talvez você não conheça, a parte talvez que você nem imaginava que fosse minha, que fosse a minha história. Então eu preparei uma série de 3 vídeos, tá bom? Primeiro eu vou contar essa parte mais histórica. Na segunda eu vou contar para vocês algumas coisas sobre como que eu superei essas dificuldades. E na terceira parte eu vou fazer para você uma sugestão, principalmente para você que tem interesse no meu conteúdo ou que se identifica. Primeira coisa importante é que se você não se identifica ou se você não se identificar, logo depois desse vídeo você pode já imediatamente se descadastrar para não ficar também te enviando todos os vídeos aí. Mas é uma série de 3 partes, ok? Vamos lá. Então, primeiro eu vou deixar bem claro para vocês que eu, apesar de ter vindo de uma família de terceira geração da área da beleza e já ter feito cursos e eventos em vários lugares do mundo, eu já fiquei várias vezes em momentos de extrema fragilidade. Fragilidade financeira, fragilidade emocional, fragilidade psíquica, fragilidade de humor, né, emocional, como eu falei. E várias vezes eu já quis desistir. Não só quis desistir, como eu já cheguei a ficar 1 ano sem trabalhar com isso. Você acredita? E olha que eu comecei aos 12 anos de idade, como criança ainda. Então o que eu vou te ensinar nessa série de 3 vídeos é como que você lida com todas as suas dores, com todas as suas frustrações, com todas as suas mágoas, ressentimentos, com tudo aquilo que dói ser um artista da área da beleza. Eu vou te ensinar isso em 3 vídeos que vão dar no máximo 1 hora. Eu consegui sintetizar isso para tentar dar o meu melhor para você, tá bom? Vamos lá? Então assim, primeira coisa é que eu sempre fui por ter começado prodígio, criança, né, por ter começado garoto e muito novo, eu sempre tive um desejo muito grande de ser um artista, de ser um profissional da área da beleza. Mas eu tinha uma luta muito grande, eu tenho uma luta muito grande, que é a luta entre querer cumprir a minha missão, o meu projeto, o meu propósito, o meu sonho, a minha arte, querer viver daquilo que eu gosto e sei fazer, e a dificuldade de monetizar, de materializar e de potencializar na dimensão que eu sonhava, ou seja, conquistar a vida financeira, a estrutura financeira, o ganho, o tempo, a vida de qualidade como eu sonho e como a maior parte das pessoas sonha. Talvez você sonhe isso também, né? Mas eu aprendi principalmente que a primeira parte é você encarar as suas dores, as suas frustrações, os seus medos. Você precisa parar de querer ser igual ao outro. Às vezes as pessoas pensam que por ter na família várias referências, né, profissionais, isso é só positivo. Né? Isso pode ser muito positivo, mas tem a parte negativa, que você se compara muito. Né? Você se compara ao que o outro conquista, ao que o outro conquistou, o que o outro está ganhando, aonde o outro chegou, os cursos que o outro já fez, as coisas que o outro faz. Né? E esse âmbito da comparação é um âmbito muito dolorido. É um âmbito muito triste, muito chato para qualquer artista. Principalmente quando a gente não consegue realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos e conquistar as coisas que a gente queria. Quando a gente encontra esses momentos de dificuldade, que todo mundo passa por isso, a gente não sabe lidar com isso. Eu acho que uma das características de ter começado prodígio, criança, nessa história, que fez eu conseguir, vamos dizer assim, vencer cada fase, pular cada muro, né? Que ainda pulo vários muros, sabia? Vários muros, né? Na verdade, eu estava gravando esse vídeo para vocês, é pular mais um muro, é superar mais um dia, né? Ir em frente mais uma vez, se expor diante de algumas pessoas que são pessoas que talvez acreditem na minha história, acreditem no meu potencial e de alguma forma entender, é aí que começa a história. Entender
que a dor ela é uma plataforma para você subir em cima. Então, eu quero que você aprenda com essa primeira parte, com esse primeiro vídeo, que toda dor, toda a sua frustração, todo o seu medo, toda a sua insatisfação profissional, financeira, pessoal, todas as suas dores e as suas machucaduras nesse aspecto, elas não são uma área da sua vida para você esconder. E isso eu falo com propriedade, porque eu com certeza absoluta tive várias fases da minha vida, várias, que eu lutei incansavelmente, e eu luto ainda incansavelmente, para ser utilitário. Sabe o que é ser utilitário? É algo que com certeza absoluta você já foi na sua vida. Ser utilitário é fazer o possível e dar o melhor com as ferramentas ou com as possibilidades que você tem em mãos. Sabe aquele momento que dá vontade de desistir, de largar tudo, de mudar de profissão, de fazer outra coisa, de não saber mais o que faz e parece que você fala, o que eu fiz até aqui? Será que está valendo essa minha caminhada? Sabe, esse momento é o momento para você, antes de decidir fazer outra coisa, você pensar o que é que está te machucando. E não só o que é que está te machucando, mas quais são as ferramentas, né? Quais são as possibilidades, mesmo aquelas que deram errado até aqui. Quais são as possibilidades que você tem em mãos? Se você tivesse que dar o seu melhor na pior hora da sua vida, qual seria o seu melhor? O que você faria? Ou melhor, o que você tem de melhor? As pessoas confundem o que eu tenho que fazer para sair dessa situação, desculpa a palavra, de merda. Porque todo mundo já esteve numa situação de merda. Todo mundo já esteve numa situação de merda. Aliás, eu acho que o mundo agora inteiro, em plena quarentena, em isolamento social, está praticamente numa situação extremamente bem delicada. Economicamente, cientificamente, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, como eu repito sempre. Todo mundo. Agora, a diferença maior, ela começa não no impacto onde a nossa vibração energética, a nossa fé, né, a nossa força diária, ela cai e ela despenca. Porque despencar, todo mundo despenca. Nem que seja por alguns dias, por alguns minutos, nem que seja por algumas frações de tempo. Mas o que muda não é o que você tem que fazer. O que muda é o que você é o que você tem. E foi isso que eu aprendi. Foi assim que eu venci muitas das minhas dores e muitas fases. Quando eu era criança, eu cortei meu dedo, olha aqui, ó. Olha aqui esse meu dedo aqui, ó. Eu não tenho esse dedo, tá vendo? Um pedaço aqui, ó, machucado. Eu cortei esse dedo com 8 anos de idade. Eu cortei esse dedo, eu tinha mania, criança, pequeno ainda, 8 anos de idade, imagina. Eu tinha mania de limpar a casa para minha mãe. Minha mãe sempre ficava brava e brigava comigo porque eu subia nas coisas, porque eu tinha mania de limpeza, eu tinha mania de higiene. Né? Com 8 anos era mania, não era uma ajuda, não era uma consciência de que tinha que ajudar os pais a limpar as coisas. Né? Pensa numa criança de 8 anos, o tamanho real dela. Não é um adolescente que você quer que ajude e que tenha maturidade para fazer as coisas para você. Mas eu tinha, porque eu queria chamar a atenção, só que eu só descobri isso depois de muito mais velho. Depois de mais de 30 anos eu fui descobrir que não era uma coisa maldosa, mas para chamar atenção, talvez para se sentir mais aceito, para se sentir mais amado, para se sentir mais... para conseguir agradar mais a minha mãe, o meu pai, né? Para de alguma forma ser útil para as dificuldades que eles enfrentavam, que eram muitas. Né? Porque eles deixavam a gente com babá, com faxineira, na verdade, com todo respeito às faxineiras, que era uma faxineira babá, que cuidava da gente. E porque eles tinham que trabalhar, eles tinham que pagar conta, eles viviam, eu lembro quando eu era criança, quantas dificuldades eles enfrentaram, e eu via várias vezes eles discutindo, eles falando, eles conversando, eles estressados com grana, com dor, que todo mundo passa por isso. Eu já passei, eu passo por isso às vezes ainda. Né? A vida ela dá golpes, tem momentos que a gente está num estágio, tem momentos que a gente está em outros estágios. E talvez você esteja nessa situação, talvez você esteja experimentando isso. Aliás, muitas pessoas vão experimentar isso nessa fase. A gente não sabe a realidade do que vai acontecer, mas voltando aqui para minha história, aí, um dia que eu limpei a casa, enquanto meus pais estavam lá batalhando, e a faxineira ficava com a gente até as 3 da tarde, a gente ficava sozinho depois. E aí eu tinha mania de limpar mais do que ela limpava. Então eu tinha mania de passar lustramóvel nas coisas. A minha mãe até brigava comigo, falava que eu passava lustramóvel em tudo.
tipo na mesa, na parede, na porta do armário. E quando ela chegava e eu tinha feito uma limpeza que eu achava que era melhor do que a pessoa tinha entregue, ou que eu queria mostrar e fazer a diferença, desde os 8 anos de idade eu queria fazer a diferença, nem que fosse no meu ambiente familiar, talvez para ser reconhecido, não porque eles não me reconheciam, mas por um problema talvez emocional, psicológico meu, sei lá, ou por uma característica, ou por uma qualidade minha, talvez. Não sei. E aí eu fiz aquela super ultra faxina, porque eu achava que a pessoa não fazia faxina tão bem quanto podia ser, mas também ela cuidava de 3 crianças. E eu era extremamente bagunceiro, endiabrado. E aí quando ela saía, eu adorava ir lá e limpar tudo, e arrumar, e pendurar as plantas diferente, e minha irmã me ajudava, a gente subia no banquinho, e era uma loucura. Eu sei porque eu tenho um filho de 9 anos, eu sei o que é ter 8 anos, eu presto bem atenção, eu olho e falo, nossa, meu filho tem 9 anos, 8 é muito criança. E aí um determinado dia, o céu ficou bem escuro, ia dar aquelas tempestades. E não é filme, não, é verdade, é realidade. É pura realidade. Aqui é a prova da realidade. E aí eu fui guardar o aspirador, eu fui guardar as coisas, esperando ansiosamente, na expectativa que minha mãe e meu pai chegassem em casa e ficassem felizes, e encontrassem um lugar mais aconchegante, eu não tinha essa consciência plena, mas se eu for explicar agora, e que eles encontrassem a casa muito cheirosa, e que eles percebessem que a gente podia ajudar, e que a gente podia fazer eles até gastarem menos dinheiro, e não porque eu queria pegar o emprego da moça, mas porque de alguma forma eu queria ser utilitário, como eu estava falando para vocês. Eu queria dar o meu melhor com o que eu tinha naquele momento, talvez já fosse um dom, um talento. E esse talento é o talento que eu quero que você aprenda nesse vídeo aula. Que você seja utilitário em todas as fases mais difíceis, de dores, de frustrações, de medo, de situações complexas, como essa que você está vivendo agora e que o mundo está vivendo agora, mas que você faça exatamente isso. Dê o seu melhor com o que você sabe fazer. Faça o seu melhor agora, profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Mesmo que esteja doendo muito, faça o seu melhor. E aí, por uma circunstância que parecia um esbalho, um erro da natureza, eu fui guardar o aspirador e eu peguei a porta do quartinho, e a porta do quartinho da minha casa não tinha isso aqui, ó, não tinha maçaneta, que meus pais eram bem humildes e a gente até tinha um apartamento legal, razoável. Mas não dava para ficar trocando maçaneta naquela época. E a maçaneta estava sem, e enfim. Eu peguei a porta e vim puxar a porta para bater a porta. E o dia estava escuro e estava ventando muito. Aí a porta não fechou direito. Ela ficou meio entreaberta. E eu, ao invés de deixar com o meu senso de querer fazer sempre o melhor, e é isso que eu quero te dizer, não se cobre para fazer o seu melhor. Se cobre para fazer o possível dentro do que você tem em mãos. O melhor é dar o que você tem em mãos, o que você é capaz. É produzir os resultados que você consegue. Às vezes o excesso de perfeição, ele nos leva a nos machucarmos muito profundamente. E aí sabe o que aconteceu? Aí eu peguei a porta e puxei de novo e ela bateu. E eu medi errado. Porque estava ventando e a área de serviço ela não tinha vidro. E o vento, eu não controlei a força do vento com a porta. Quando eu puxei, a porta pegou o embalo do vento. E eu não puxei a mão a tempo e a porta bateu e meu dedo caiu no chão. Sim, o meu dedo caiu no chão. Eu vou mostrar para você. Isso aqui é uma pedrinha. O dedo que estava aqui, ele caiu no chão. Calma. Você vai entender o porquê dessa analogia. Eu, em segundos, eu nem vi que ele caiu no chão. Eu molhei a mão, a minha irmã mais nova, a Thaís, que era mais nova do que eu ainda. Desesperada, ela conseguiu pegar o telefone que era de discar ainda. Ligou pro meu pai enquanto eu gritava pela casa. Eu enrolei um pano, nós éramos crianças. Nós nem podíamos estar sozinhos. Naquela época os pais deixavam as crianças sozinhas, porque não tinha com quem deixar. E, enfim. E eu nunca culpei meus pais por isso, muito pelo contrário. Tenho muita gratidão pelos meus pais, são pessoas maravilhosas, são pessoas lindas. E aí, eu me emocionei um pouquinho agora. E aí, meu pai chegou rapidamente, naquela chuva, me pegou no colo, e eu lembro que eu entrei no carro, e quando eu entrei no carro, eu apaguei, desmaiei, de tanta dor. Quando eu cheguei no hospital, eu lembro rapidamente de uns flashes assim, medicamento, maca correndo, tipo cena de filme, eu tenho essas imagens na minha mente até hoje. E aí eu fui para a sala de cirurgia, criança.
Fui anestesiado, apaguei, não lembrava de mais nada. Dormi. Quando acordei em casa, no sofá, mão enfaixada, minha mãe trazendo uma sopinha para eu comer, os remédios para eu tomar, e a minha irmã pequena repetitivamente falava: encontrei o seu dedo no chão depois. E, enfim, passando uns dias eu tive retorno do médico. Quando eu cheguei no médico, criança, eu me lembro muito bem, minha mãe chorava desesperada e ela falava assim pro médico: o dedo dele tá aqui, ela tinha enrolado numa gases. Não dá pra fazer uma cirurgia pra colar o dedo dele? Eu quero que ele tenha a mão perfeita. O médico falou assim: esse dedo, não tem mais como eu fazer isso. Se tivesse alguma condição, seria na hora da cirurgia. Mas vocês acharam o dedo depois. E fora isso, mesmo que eu faça uma cirurgia e coloque um dedo nele, uma ponta de um dedo artificial nele, essa prótese vai atrapalhar a mobilidade dele. Na época não tinha tanta tecnologia, então ele falou: se eu colocar uma prótese para ficar um dedo normal, provavelmente ele não vai dobrar a primeira falange, principalmente porque ele tem 8 anos de idade. E a mão dele ainda vai crescer. Se eu costurar uma prótese aqui, a pele vai ficar esticada quando crescer e ele não vai conseguir dobrar essa mão. E aí minha mãe falou: mas ele vai ter para sempre a mão imperfeita. O médico falou: tá, mas eu tenho pacientes que perderam 2, 3 dedos e que eu fiz cirurgia e que eles não têm os dedos e que eles tocam piano. São pianistas. Você não pode medir a perfeição por aquilo que está na sua cabeça ou por aquilo que é estético, visual. Esse garoto pode um dia trabalhar com as mãos. Eu tinha 8 anos de idade. E isso fez a minha história. Com 15 anos de idade, eu já era um cabeleireiro internacional. Com 12 anos de idade, eu quis trabalhar com cabelo. E essa história ficou na minha cabeça para sempre. E eu nem sei o nome desse médico. Mas eu tenho uma gratidão imensa por ele ter visto perfeição onde não há perfeição visual. E aí, exatamente, todas as vezes que eu estava sem grana, todas as vezes que meus projetos não davam certo, todas as vezes que eu me frustrava, todas as vezes que eu fazia um cabelo e dava errado, todas as vezes que eu não queria mais trabalhar no mesmo lugar, todas as vezes que eu estava insatisfeito com o meu trabalho, todas as vezes que eu não conseguia pagar as minhas contas, todas as vezes que até os meus amigos, as pessoas mais próximas, mais íntimas, elas me criticavam, ainda que fosse indiretamente, e mostravam as minhas falhas, os meus erros, eu me lembrava sempre. Em toda aparente imperfeição, há perfeições que estão avante e diante dos nossos olhos. Mas não estão aos primeiros contatos visuais. Porque o que aquele médico disse foi: mãe, não costura o dedo dele. Não tenta enfiar a perfeição onde a gente acha que há um modo exato e perfeito de fazer as coisas. Ele pode precisar da mobilidade dos dedos. Então, cabeleireiro, colorista, terapeuta capilar, educador na área da beleza, entre outras coisas. Dos 12 aos 40 anos, 28 anos trabalhando com atendimento e usando as mãozinhas. E olhando que aquela imperfeição estética que até muitas pessoas nem conheciam, nem sabiam. Talvez você não sabia. Não foi motivo para me paralisar e para me matar. Então, baseado nessa história que é verídica, que é forte, inclusive, até dar um aqui assim, eu resolvi gravar esse vídeo agora, em plena quarentena. Meu filho, o menor, ele tem essas pedrinhas, ele gosta de colecionar pedras. Tá vendo? São cristais, são pedras, ele é apaixonado por pedras. E eu tava olhando para essas pedrinhas, eu tava pensando, cada pedrinha dessa daqui é de um jeito. Cada pedrinha dessa aqui, ó, tem uma cor. Cada pedrinha dessa aqui tem um formato. Cada pedra dessa daqui deve dar num tipo de lugar diferente da natureza. Ou algumas, nem sei se todas são naturais, essa aqui com certeza é natural. E eu comecei a observar essas pedrinhas e comecei a pensar, por que a gente acha que todas as nossas histórias são iguais?
Por que a gente acha que a forma que o outro fez é a nossa forma? Por que a gente acha que porque que o outro está dando certo, tem que dar certo para mim daquele jeito? Talvez em cima disso eu tenha construído a minha história de atendimento humanizado, de individualização, de unicidade. As pessoas confundem profundamente. Elas acham às vezes que a gente constrói as coisas, ou que todo mundo constrói as coisas em cima de marketing, em cima de roteiro, em cima de script. Eu não tenho nada contra quem usa uma base técnica para usar para fazer a sua vida. Eu acho ok, eu respeito a individualidade do outro. Mas o que eu acredito é que cada um de nós somos como essas pedrinhas. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de fazer, cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades. Cada um tem o seu estilo autoral, a sua identidade autêntica. Cada um tem como fazer, costurar e desenvolver o teu processo. E eu posso dizer para você que nisso eu tenho me tornado um especialista. Não ensinar as pessoas a fazer como eu fiz, mas ensinar as pessoas, a destravar as pessoas, a ativar pessoas, porque isso não sou eu que estou falando, várias pessoas falam no meu Instagram, nos meus cursos, nas minhas viagens, as pessoas sempre comentam isso de mim, que elas falam que eu ativo, que eu transformo a história delas, que eu destravo a história delas. Mas sabe por que isso tem dado certo? Porque eu não faço ela ser eu. O que eu faço é fazer ela enxergar quem ela é. Qual é a sua história? Quais são as suas dores? Quais são as suas dificuldades? As pessoas, quando elas se inscrevem em um curso meu, numa história minha, quando elas se envolvem comigo, elas descobrem uma coisa que elas não sabiam até então. Elas descobrem que para eu saber, ou para eu poder conduzir cada uma dessas pedrinhas, eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso que você se olhe no espelho. Eu preciso que você se veja. Eu preciso que você pegue um espelho e você se olhe assim, ó. Olha lá. Eu preciso que, para eu poder te ajudar, eu preciso ver você. E é isso que eu faço. É isso que eu ensino. Eu ensino as pessoas a verem quem elas são e ensino elas a trabalharem e atenderem clientes, ajudando cada uma das pessoas que sentam na cadeira delas a descobrir quem elas são. Esse é meu chamado. Essa é a minha história. Esse é o meu dom. E no próximo vídeo, se você quiser, eu vou te ensinar isso.